Enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, celebramos hoje o dia dos santos Timóteo e Tito, ambos colaboradores do apóstolo dos gentios. Por isso, o novo calendário inseriu-os logo após a festa da conversão de São Paulo. Timóteo foi o discípulo exemplar, obediente, discreto, corajoso, trabalhador. Por essa razão, São Paulo preferiu João Marcos como o companheiro no apostolado. Na segunda viagem missionária, no outono de 50, nasceu em Listra, onde São Paulo o encontrou na primeira viagem. Foi um dos primeiros a se converter ao Evangelho. Timóteo foi educado na religião hebraica pela mãe, Eunice, e pela avó. Desde pequeno, tinha grande amor às Escrituras. Acompanhou São Paulo a várias cidades: Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, Éfeso e até Roma. Por meio dele, Paulo tinha com maior facilidade contato com as comunidades cristãs. Tito foi o segundo grande colaborador de Paulo. Provinha do paganismo. Foi convertido e batizado por Paulo. Em 49, já estava com Paulo em Jerusalém. Paulo o chama, meu filho. Foi seu companheiro na
terceira viagem e ajudou a escrever uma carta aos Coríntios. Libertado da prisão romana, o apóstolo passou por Creta, onde fundou uma comunidade cristã e confiou a Tito. Foi aqui que recebeu a carta de Paulo. É testemunho da Igreja Apostólica. Tito foi depois a Roma avistar-se com o mestre que o mandou provavelmente evangelizar a Dalmácia, onde seu culto ainda hoje é intenso. Segundo uma tradição, Tito morreu em Creta após longa vida. Hoje, o Evangelho nos mostra o envio dos 12 apóstolos. Mas estes, apesar de formarem o núcleo da jovem igreja, não foram mandados como precursores de Jesus, já que não tinham ainda identificado como Messias, aquele que os enviara, como se pode ver no versículo 20 do mesmo capítulo. Agora, Lucas narra que Jesus envia um novo grupo, um dos 72 discípulos. Estes, sim, são enviados na frente de Jesus. Sua missão específica é: curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Portanto, são enviados como precursores, como preparadores da chegada do reino de Deus, que eles anunciam na pessoa de Jesus. Lucas nos apresenta 72 discípulos enviados. Este número é simbólico e indica a universalidade da missão. Todo o povo de Deus está chamado a se lançar na missão de anunciar a boa do reino. Esta missão não é uma tarefa somente do Papa, do bispo, do sacerdote e diáconos, mas sim uma obra de todos os batizados. Portanto, a missão é universal, desde a sua origem, e compreende todos. As instruções para os dois grupos de missionários são praticamente as mesmas. O texto especifica que Jesus envia 2 a 2, pois o anúncio do Evangelho não é uma tarefa pessoal, mas de uma comunidade. O fato de serem enviados pelo menos 2 também quer mostrar a credibilidade do testemunho, além do fato do encorajamento que um pode dar ao outro, no caso de desânimo diante das dificuldades. Em seguida, Jesus, depois de ter falado em semente e em arado, fala agora de colheita. Esta é imensa, mas os trabalhadores disponíveis são poucos. E a situação é a mesma, ontem e hoje. É um trabalho gigantesco e nunca haverá trabalhadores suficientes. Só o Pai pode chamá-los e enviá-los. Por isso é necessário rezar a Ele, pedindo que chame mais pessoas. É justamente por causa da extensão da missão que Jesus chama mais este grupo de ajudantes. E mesmo assim,
são poucos diante da imensidão da missão que ele tem pela frente e da qual nos torna participantes. Jesus faz o envio. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. É a imagem clássica da fraqueza diante da violência. A missão é uma obra difícil e perigosa. Aqueles que ele enviou devem cumprir fielmente o seu trabalho, mas não devem exigir demasiado de si mesmos, nem entrar em pânico diante da grandeza da missão. Devem, sim, ter consciência que não será uma tarefa fácil e que nem sempre serão recebidos de braços abertos. Devem fazer sua parte com competência e perseverança, pois, em último caso, a responsabilidade é de Deus, e Ele não vai deixar cair em ruínas a sua messe, mandando trabalhadores necessários para isto. A mensagem a ser levada é o dom da paz, no sentido mais completo para as pessoas e as famílias, e, sobretudo, a mensagem de que o reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus é, antes de tudo, uma pessoa. Jesus, quem o acolhe, encontra a vida, a alegria, a missão de anunciá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.